olá, tudo bem? Feliz sábado! A gente finalizando mais uma semana aí na sua casa e aqui no Identidade também. Esse que é um programa de boas conversas, um grande prazer ter você mais uma vez aqui junto comigo. Obrigado pela sua audiência com a gente. Olha, vamos falar agora sobre um assunto muito sério. Com certeza você tem ou conhece alguém que já passou pela depressão. Essa é uma doença que é silenciosa, muitas vezes negligenciada e pode ser nomeada inclusive como frescura, falta de Deus. Mas olha, não, né? Depressão é um transtorno mental que tem como um dos principais sintomas uma tristeza profunda, a ausência de ânimo, oscilações de humor que podem levar inclusive, em casos extremos, a pensamentos suicidas. O nosso convidado de hoje passou por isso, inclusive tentou tirar a própria vida. Mas antes de receber o nosso convidado de hoje aqui para contar a experiência dele, eu quero te dizer que esse guia de estudos aqui, vou mostrar para você, que a Novo Tempo preparou, pode te ajudar a enfrentar esse transtorno. Logicamente que a medicação certa, a terapia e o devido acompanhamento médico tem que ser feito. Mas, por exemplo, eu nem falei o nome, né? Mas Sentimentos, a ciência do existir. Esse é o guia de estudos aqui que você vai estar recebendo se você pedir. Vou te mostrar aqui, por exemplo, a página 30 do Estudo Bíblico, tem um texto elaborado pela doutora Rosana Alves falando exatamente sobre esse tema. Doutora Rosana é neurocientista, com uma ampla experiência na área e que ela destaca, inclusive, versos bíblicos que podem te trazer paz e conforto nesse momento. Então você vai ter informação científica, porque a doutora Rosana Alves é uma neurocientista renomada internacionalmente, mas também vai entender o que a palavra de Deus diz sobre a sua saúde emocional. Peça então o exemplar da revista Sentimentos, estude sobre o assunto, busque ajuda e tenha uma melhor qualidade de vida. O guia de estudos é gratuito, o envio até a sua casa também não tem custo algum. O que a gente quer é que você entenda o que a palavra de Deus quer te ajudar a salvar suas emoções. Então, pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Anotou o telefone? 0 operadora 12 21 27 3121, horário comercial. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp agora também, a gente vai entrar em contato com você. 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? Bom, como eu disse, hoje eu recebo o Nivaldo. O nascimento dele já foi um tremendo milagre ao sobreviver a 3 paradas cardíacas. As sequelas afetaram o desenvolvimento dele, mas nada que o impedisse de estudar a Bíblia, conhecer Jesus, o grande restaurador da vida. Mesmo estando ao lado de Cristo, ele passou duros momentos de depressão, até tentar tirar a própria vida. E foi de cama, em recuperação, que ele teve um encontro real com Deus e decidiu viver para testemunhar do amor e do cuidado dele. A gente faz aquele nosso intervalo, mas são só 30 segundinhos e em seguida o Nivaldo vem aqui contar essa trajetória que pode te ajudar também. Não sai daí, volto já. De volta aqui, o Identidade, o Nivaldo já está aqui junto comigo. Seja bem-vindo, Nivaldo. Obrigado. A gente recebeu a sua história por e-mail, então assim, você acompanha o Identidade, acompanha muito a programação da Novo Tempo, né? E você sempre acompanha as histórias aí, sempre, né? Sempre. Superação sempre. E tudo mais. Motivação. Histórias muito parecidas com a sua, inclusive, porque, né? Logo no seu nascimento já foi um tremendo milagre. Eu vi aqui que é o seguinte, você nasceu, sua mãe ouviu, né, o choro de um bebê, mas que foi levado direto para a UTI, logo depois do nascimento. E você passou por 3 paradas cardíacas, ficou ali algumas semanas. E o que aconteceu? Identificaram alguma coisa logo no seu nascimento?
eu passei da hora de nascer, tomei água de parto. E aí, quando foi feito o parto, ela já pegaram eu, como eu já estava um tempo sem respirar, tava roxo, aí as médicas já pegaram, as enfermeiras já pegaram e já me levaram para UTI, onde eu comecei a ter as paradas cardíacas. Minha mãe na verdade, ela nem conseguiu ouvir o meu choro. Ela nem ouviu. Cadê o choro do bebê? Como é que ele tá? Aí já começaram a acalmar ela, mas ele teve que ser internado, né? Teve que ir para UTI. Por conta desse incidente ali, né? Você demorou a andar, demorou a falar. Isso. Mas com o nascimento da sua irmã, né? Isso. Ela foi crescendo e vocês foram se desenvolvendo juntos ali, né? Sim. Uma parceria. Até hoje. Até hoje. Muito mais desenvolvida, muito mais didática, né? Em algumas coisas, em muitas coisas, para ser verdade. Ela é uma inspiração para mim. Ela também é um milagre de Deus na minha vida. Qual a diferença de idade entre vocês? Um ano. Um ano. Me conta quando você entrou na escola, Nivaldo, porque aí começa um período onde tem muitas crianças, né? Todos juntos ali. E eu sei que você sofria um pouco de bullying, né? Faziam piadas com você e tudo mais. O que acontecia? O que eles falavam e como você se sentia? Então, Wagner, é que assim, eu tive esse problema quando eu nasci, né? Eu fui diagnosticado, né, de retardado mental, mas eu tive uns problemas assim, né, quando eu cheguei na escola, né, desde muito novo, assim, eu sempre fui uma pessoa, né, mais acelerada, mais, como é que eu posso dizer, diferente, né, não conseguia parar quieto, não conseguia copiar matéria, tanto as pessoas não abordavam tanto a questão do bullying, né, as crianças não eram ensinadas lidar com uma criança diferente, então eu sofria violência, sofria brincadeiras, maus tratos, né? Assim, brincadeiras desnecessárias, vamos dizer assim. Então foi algo que me traumatizou, sim. Como que você se sentia? Me sentia inferior, essa seria a melhor palavra, inferior, até então inferior. E em casa, como é que as coisas eram? Minha mãe, apesar de ter tudo carinho comigo, né, sempre tá fazendo o melhor, mas ela não tinha informação, né, não sabia lidar com a situação, né. O meu pai, né, também tinha algumas dificuldades com álcool, né, não sabia lidar, uma extrema pobreza, então cada um ali lidou da sua forma, né. Eu acho que a gente não pode falar se foi certo ou errado, mas foi a maneira como cada um encontrou de lidar com a situação, né? Aí no meio da noite eu acordava com ela chorando do meu lado, passando a mão na minha cabeça, me pedindo perdão, orando para mim, para Deus que estivesse me guiando na escola. Mãe, né? Mãe. Mãe é tudo. Demais. Você conheceu o Clube dos Desbravadores numa certa altura da tua vida? Sim. Né? E lá no Clube dos Desbravadores, inclusive, você começou a estudar a Bíblia. Isso. E você decidiu se batizar e a sua família apoiou e parece que foi meio que tudo junto, assim, né? Sim. Era tudo novo, né? Mas eu me apaixonei pelo clube. De primeiro momento, falei, não... Aí minha mãe já foi na reunião dos pais. Aí a gente quando foi ver, a gente já estava no clube. Uhum. E na igreja também. Isso. Agora, eu falei que a sua família aceitou tudo bem e tal, e foi junto. Não o seu pai, né? Seu pai, inclusive, não aceitava muito a história do sábado. É que assim, foi tudo muito novo, né? Eu decidi me tornar adventista depois de eu estar frequentando o clube, depois de eu estar frequentando a igreja, que eu decidi ser adventista, querer guardar o sábado, viver como adventista. Meu pai, como ele não entendia, ou como ele achava no primeiro momento que era só uma simples religião, não entendia. Então ele teve sim algumas dificuldades dele mandar eu comprar coisa no sábado. Eu falava, pai, eu não posso ir. Aí eles falavam, não, mas a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, né? Mas assim, depois no final ele acabou aceitando, assim, né? Ele acabou entendendo tudo para a honra e glória de Deus, Wagner. Amém. A tua história com a depressão.
você ficou em depressão, mas quando é que você percebe? Quais eram os sintomas? Quais foram as primeiras coisas que você sentia que te levaram a entender que você estava passando por uma depressão? Então, Wagner, por causa do meu diagnóstico, né, depois ele foi questionado por vários profissionais da área da saúde, né, psiquiátricos, psicólogos, disseram que eu não tive aquilo por eu ter superado, né, por eu ter uma história de vida, né, eu consegui conversar, né, então fui jogado por terra. Mas só que eu não tive retardo mental, só que eu tive um aceleramento, eu fui uma pessoa que... muito acelerado, uma pessoa que não conseguia parar. Aí eu sofria, né, a questão do bullying por causa disso. E a gente, por não saber o que foi um mistério durante muito tempo da minha vida, e aí vieram as consequências desse diagnóstico falso, né? Que foi a depressão, né? Por eu não saber quem eu era, por eu não saber... tinha. Não saber o que eu tinha. Porque não saber... era diferente da maioria das crianças. Isso, exatamente. Por que sofria tanto bullying, por que aquela coisa toda. E então, eu sofria ali por não... por aquela situação, até uma vez na infância, né? Erradamente, eu comecei a pensar que ninguém me amava. Eu vivo... Pra que viver se ninguém me ama? Pra que? Todo lugar que eu vou, o pessoal me chama a minha atenção, o pessoal briga comigo, o pessoal não apanha muitas das vezes, a questão da escola, na rua, né? Aí eu comecei a me fazer essas perguntas, eu acredito que ali começou a depressão, né? Ali a questão da rejeição, por não ter muitos amigos, né? Por não poder se dar bem com o pessoal, né? Então tinha essa dificuldade, então não sabia lidar com a situação. Então hoje eu entendo que era um momento depressivo que estava se encaminhando. E muito profundo, né? Você citou aqui que, em determinado momento, erroneamente, eu cheguei a pensar que ninguém me amava. E aí, para que viver se ninguém me ama? Você chegou ao ponto de pensar em tirar a sua própria vida, não só pensar. Você teve uma tentativa de suicídio, né? Isso, é que assim, ainda na infância eu ainda tinha essa questão da morte, né? Viver pra quê? A gente só sofre. Eu tava saindo de uma adolescência, não entendia meus pais, aquela falta de comunicação, e aí foi que começou os primeiros pensamentos, né? Acerca de não querer viver, sobre a morte, talvez o ideal é que estivesse morto, né? E Wagner, é importante pensar que erradamente eu pensei até que Deus não me amava. Por ele ter deixado eu sofrer aquele negócio do meu nascimento, que foi onde eu comecei a entender. Minha mãe começou a contar para mim, mas por que Deus ele deixou que eu passasse da hora de nascer? Por que eu não podia ter tido um parto normal igual tantas crianças? E a gente passa por dores na vida diferentes da sua, mas talvez com a mesma intensidade ou até maiores às vezes, e a gente sempre tenta achar um culpado e às vezes Deus leva essa culpa, né? Isso. E realmente a gente vive num mundo de pecado e claro que não era da vontade de Deus, hoje você entende isso. Isso. E que não foi Deus que permitiu isso, mas Deus com certeza estava do seu lado o tempo todo te dando forças, né? Estava ao lado da sua mãe que está aqui te acompanhando hoje, te dando forças, e essa é uma coisa que a gente realmente precisa compreender. Eu preciso fazer uma paradinha para o intervalo, Nivaldo, mas a gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco entendendo mais da história de superação e entrega cada vez maior da vida do Nivaldo nas mãos de Deus, e também a gente volta com informações muito importantes sobre a depressão. Intervalo rápido e daqui a pouco a Identidade está de volta. De volta aqui o Identidade, a gente está contando a história do Nivaldo, que passou por uma depressão, né? Graças a várias coisas que foram acontecendo na vida dele, e a gente contou aqui no primeiro bloco. O Nivaldo, nesse bloco, vai conversar comigo sobre a superação e sobre como Deus fez total diferença na vida dele. Mas antes até da gente continuar essa história e falar da superação,
A gente queria fazer um alerta sobre a depressão. A gente sabe que o Brasil lidera o ranking de depressão e várias doenças emocionais, um ranking mundial, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Nesse período da pandemia, as coisas só se intensificaram e por isso a gente está recebendo aqui, mesmo que à distância, o médico e psicólogo Roberto Debski. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, por conversar com a gente. Doutor, a gente sabe que a depressão, embora seja a doença do século, o Brasil, um dos principais países com a depressão no mundo, ela é uma doença silenciosa. Quais são os fortes sintomas que alguém, quando começar a sentir, deve ficar atento e procurar ajuda? A depressão, ela tem uma duração de tempo maior, meses, por vezes anos, em que a pessoa apresenta um humor entristecido, uma baixa de vitalidade, uma dificuldade de ter ânimo, motivação para as coisas, alterações físicas, de sono, de libido, alterações nos relacionamentos, no trabalho. Então, pode ser uma série de sintomas. E, às vezes, isso se inicia de maneira insidiosa e a pessoa não vai percebendo. Mas quem está próximo a ela pode perceber uma modificação das características, do comportamento, das falas. Às vezes é algo que passa desapercebido de todos, mas quando nós não nos sentimos bem, não estamos bem na vida, não estamos bem conosco, com o nosso trabalho, com as nossas relações, nós temos que estar abertos para procurar ajuda. E isso é muito importante da gente dizer, procurar ajuda, né? Dificilmente a gente vai superar isso sozinhos, né? A gente precisa de tratamento. Como que isso acontece? Que ajuda deve ser buscada para alguém que está com esses sintomas? Nem sempre a medicação, psicoterápicos, antidepressivos serão a primeira escolha. Principalmente nos casos de depressão leve, lógico, buscar orientação, diagnóstico, vai fazer com que os profissionais, o médico clínico, o psiquiatra, o próprio psicólogo, orientem para mudanças no estilo de vida. Então, são mudanças, muitas vezes, importantes, né? Porque a doença, qualquer doença, a depressão, até por ser uma doença, né, mais séria, mais prevalente, todas as doenças têm uma função, elas vêm nos alertar alguma coisa. A própria depressão, como qualquer outra doença, ela vem nos mostrar, ela tem uma função de mostrar que há algumas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Nos casos de depressão leve, como eu vinha falando, uma mudança no estilo de vida é fundamental. Tomar sol diariamente ou sempre que possível, fazer atividade física regular, aprender técnicas de relaxamento como meditação, cuidar do sono, da qualidade do sono, da qualidade da nossa alimentação, os nossos relacionamentos interpessoais. Então, tudo isso, todos esses cuidados, essas mudanças de postura e de atitude são suficientes, no caso de uma depressão leve, para reverter esse quadro, fazem parte do tratamento. Quando há uma depressão já moderada ou uma depressão grave, além disso, há necessidade, muitas vezes, de medicamentos. Então, ela é biológica, é genética, mas também é ambiental e comportamental. Ou seja, a depressão ela é multifatorial, ela é multicausal. E nós precisamos entender o que vem a desencadear para podermos também trabalhar para voltar a termos saúde e qualidade de vida. Muito obrigado, doutor Roberto, pelas explicações e pelo alerta aqui. Muito obrigado mesmo, viu? À disposição. Um abraço. Obrigado, um abraço. Nivaldo, voltando aqui para a tua história, você teve um caso bastante profundo, né, de depressão. Até o caso de quando você tinha mais ou menos 22 anos, você tentou tirar a própria vida. A gente não tem nem o tempo para poder contar todos os detalhes, mas você conseguiu sair disso. E até no intervalo você estava me dizendo, né, que um verso da Bíblia te ajudou muito a sair daquela posição. As pessoas não me amam, nem Deus me ama, para entender o amor de Deus. Me conta que verso é esse e como é que Deus falou com você através disso. Eu tive contato com um verso da Bíblia antes mesmo disso tudo acontecer, que mudou a minha vida. Eu tive certeza daquilo que eu sentia, que está lá em 1 Coríntios, o verso de 1 Coríntios, que Paulo ali escreve que Deus escolheu as coisas loucas do mundo,
as coisas fracas do mundo, as coisas que não são, para confundir os que são, né? Aí ele termina o verso, a fim de que ninguém se glorie, mas que o nome de Deus seja glorificado. Wagner, às vezes a gente pergunta pra gente mesmo quem nós somos. Sabe quem nós somos, Wagner? Nós somos filhos de Deus. Nós somos amados por Ele. Apesar de enfrentar tantas dificuldades na vida, apesar de enfrentar tantos problemas na vida, Ele não deixou a gente ser o nosso Pai. Ele não nos abandonou, como eu pensei muitas das vezes. Sabe, a questão do suicídio, dessa última tentativa, o mais difícil não foi você se recuperar fisicamente, voltar a andar, a perna quebrada, a bacia quebrada. O mais difícil não foi isso, o mais difícil foi aqui. Foi o que o doutor falou, muitas das vezes a gente enfrenta tanta dificuldade na vida, a gente está mal e a gente não consegue pedir ajuda. A gente não consegue buscar algum apoio, tanto espiritual na igreja, mas também um apoio médico, que é muito importante. Eu procuro ajuda, né, porque eu sou fraco, eu sou humano. Né? Mas o meu Deus, hoje, duvidar do amor de Deus, não consigo mais, Wagner. Aliás, o contrário, né? Você usa a sua história para falar do amor dele, para dar o seu testemunho e ajudar outras pessoas em diversas igrejas. Está aqui fazendo isso agora. Como é que você se sente hoje trabalhando para ajudar as pessoas a enfrentarem um momento difícil, como você enfrentou na tua vida, se aproveitando da tua própria história? Uma das coisas que me fez eu pensar de um jeito diferente depois da minha tentativa de suicídio, Wagner, de tentar acabar com a minha existência, eu procurei em Deus, com muita oração, um propósito. Né? Não é querer uma fórmula de Deus, você é isso, mas é eu procurar, com a ajuda divina, quais são os propósitos de Deus para a minha vida. E aí graças a Deus, para a honra e glória de Deus, hoje eu tenho ido em várias igrejas, mandar até um abraço, posso mandar um abraço para a minha igreja do Jardim Nova Europa, minha igreja lá no bairro de Hortolândia, que foram eles que me acolheram, foi dali que surgiu, né, as primeiras lives, as primeiras pregações filmadas. E ali eu senti a mão de Deus usando aquela igrejinha ali. Que benção. E hoje eu estou ali, estou atuando até como líder, para a honra e glória de Deus. Mas eles têm entendido, eles têm aceitado muito bem a questão de que eu preciso ir em outros lugares para falar do Evangelho, para contar minha história. E é uma honra, é uma honra você pregar numa igreja e depois a pessoa chamar para você, nossa, eu estava passando por isso que você acabou de falar. Você recebe uma mensagem no Facebook, uma mensagem às vezes até no WhatsApp, de pessoas que tentaram se matar, estavam pensando em suicídio, estavam depressivo, e depois que conheceram a minha história, tiveram uma transformação de vida também, assim como você viveu, né? É muito lindo, Nivaldo, saber o jeito que Deus foi trabalhando com você, te guiando através do Espírito Santo, fazendo com que você se curasse, né, dessa questão emocional que foi cravada no seu peito durante toda a sua vida, te colocando como inferior ou não amado pelas pessoas. E não é nada disso. Se Deus tivesse que ter vindo e morrido só por você, Jesus teria feito isso. Amém. Né? E é isso que a gente precisa entender, que Deus nos ama individualmente. Eu queria te agradecer muito, pedir que, por favor, você não se esqueça que Deus te ama, esse tanto que Ele te ama, nunca mais, e que você possa continuar ajudando as pessoas a encontrarem esse grande amor de Deus na vida delas, porque Ele já as ama. Eu vou só cumprimentar aqui, encerrando essa entrevista, de que não importa a situação que a gente tenha passado na nossa infância, no nosso presente, na pandemia, isso não vai mudar o amor de Deus, isso não vai mudar o caráter dele. Ele nos ama. Ele vai vir nos buscar para nunca mais termos depressão, para nunca mais passarmos por essas dificuldades na vida. Nenhuma lágrima. Nenhuma lágrima. E agradeço aí a oportunidade que vocês me deram aí de... A gente que agradece. Foi lindo conhecer a sua história. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado a você também que acompanhou esse lindo testemunho, essa mensagem final tão bonita que o Nivaldo deixou aqui pra gente. Um feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá.